Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre os mitos e a verdade sobre as usinas nucleares, né, e as radiações. Exatamente, eu vou falar sobre alguns desses mitos, porque as pessoas têm medo, né, desse tipo de energia, existe muita desinformação por aí. Então, como eu vou fazer uma série falando sobre usinas nucleares, eu vou começar não a série, mas como se fosse uma introdução para dar alguma informação que vai ser necessário para vocês entenderem melhor a série que vem por aí, tá certo? Então é isso que eu quero mostrar aqui hoje. Não vai ser de forma muito complicada, não vai ser de forma muito longa, mas também é uma forma de vocês entenderem melhor o que vem por aí, tá certo? Então fique no vídeo se você quiser entender, mas antes não esqueça de curta o canal se é a primeira vez, divulgue bastante esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo bastante, link na descrição do canal para quem puder ajudar. Então, vamos lá. Um dos grandes problemas, pessoal, simplesmente da usina nuclear é a desinformação. Existe, nossa, muita gente falando bobagem de radiação que não conhece nada de radiação. Então, existe o seguinte, pessoal. As pessoas acham que a usina nuclear é extremamente perigosa, né? E essa onda ambientalista que se faz, inclusive, né, para aqueles loucos lá do Greenpeace, WWF, o pessoal do aquecimento global tal, e existe essa falta de informação, né, essa falta de conhecimento, principalmente de física, porque normalmente, né, as pessoas não escolhem estudar física e engenharia nuclear, por exemplo, são principalmente física, né? Não é um curso muito escolhido. E também tem mais um porém, pessoal. Passa desapercebido esse tipo de matéria, tá, relativo à radiação do currículo do ensino médio, que é péssimo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a coisa mais atual que se dá no ensino médio é final do século XIX, iníciozinho do século XX. Ou seja, nós temos, além disso, né, de um currículo defasado, nós temos professores mal preparados que, por exemplo, na licenciatura, eles não têm base nuclear, eles não têm base para chegar e falar com propriedade em sala de aula. Culpa deles? Não, não é culpa deles, na maioria das vezes, né? Mas que podem chegar e simplesmente se formar. E outra, né? Quem em sã consciência, quem aqui acha que a maior parte dos brasileiros, mesmo que se tivessem uma grande grade curricular em física, teve uma média acima de 7, se formou com média 7, né, durante o curso de física todo. Então, esses grandes assuntos, esses grandes problemas são coisas que impactam para as pessoas simplesmente terem medo, tá, da usina nuclear e terem medo de radiação. Como, por exemplo, espalham que o forno de micro-ondas causa câncer, né? Isso é mentira. Tá? O forno de micro-ondas ele é uma radiação, tá, que emite na frequência do micro-ondas, que vai provocar rotação na molécula d'água, que é a radiação de micro-ondas, ela provoca rotação. E essa rotação vai aquecendo o alimento de fora para dentro. Tanto é que, se você começar a aquecer no micro-ondas, a parte externa fica quente, a parte interna ainda está fria, porque ele vai aquecendo de fora para dentro, tá certo? Porque provoca o overturn, né? Ou seja, a rotação da molécula d'água. É isso que acontece no micro-ondas, mais nada, tá? O alimento não sai radioativo, o micro-ondas não provoca câncer, tá? Bom, então, primeira coisa, existem radiações que são ionizantes e outras radiações que são não ionizantes. Radiação ionizante é aquela que arranca elétrons, tá certo? Um exemplo disso é a radiação gama e radiação X e radiação UV, tá? Que são radiações de altas energias, radiações ionizantes. E temos também a radiação ionizante, que são corpusculares, que ela pode ser tanto eletromagnética ou de forma de corpos, né? Radiação beta, radiação gama, beta mais, né? Desculpa, beta mais, alfa menos, gama.
gama de novo, não, gama eletromagnética. Temos os muons, temos os pósitrons, ou seja, vários tipos também de radiação corpusculares. Agora, vamos se ater primeiro na parte eletromagnética. Tá? Existe um erro que a pessoa comete bastante. É a diferença entre irradiação e contaminação. Tá? Quando você tem uma contaminação, quer dizer que o elemento radioativo, aquele elemento que está emitindo a radiação, está em contato com você. Você está em contato com esse elemento. Tá? Então, por exemplo, notícias que falam assim, o material radioativo, né, a primeira coisa que passa é o que? A área contaminada, durante 500 anos não haverá vida na região, a zona de desastre não pode ser habitada por 300 anos, pessoas tiveram que deixar para trás. Então, tudo isso você tem que entender primeiro o que acontece. Tá? Onde nós temos a contaminação é o quê? É o elemento radioativo. Elemento radioativo em contato com a pele. Agora, no caso da irradiação, é diferente. Por exemplo, o próprio combustível das usinas nucleares, por exemplo, do Brasil, né, é o óxido de urânio. Tá? É um óxido de urânio, dióxido de urânio, que é utilizado, né, urânio enriquecido, né, de 10 a 25%, normalmente, né, urânio 235. Né? Então, isso quer dizer que em uma usina nuclear, primeira coisa, usina nuclear não vai explodir como uma bomba atômica, tá? Porque o enriquecimento de uma bomba atômica, ele beira 90%, às vezes acima de 90%. Então, pessoal, não irá ter energia suficiente para a explosão. Até mesmo a liberação de nêutrons de uma bomba atômica é diferente de uma usina nuclear. Por exemplo, a usina de Angra usa nêutrons lentos. E eu vou explicar isso melhor depois na série de usina, tá certo? Então, o combustível ele é armazenado em varetas de grafite, onde, né, bombardeia urânio 235 radioativo com nêutron, formando um átomo instável, né, de urânio 236. Então, o que acontece? Por ele ser bastante instável, ele se quebra, tá? Ele se fissiona, ou seja, ele quebra em dois átomos menores. Então, o que acontece? Não existe uma configuração básica para essa quebra. Tá? Ela pode se quebrar de maneiras diferentes, gerando uma sopa de letrinha da tabela periódica. Então, o que acontece? Mas o básico ele libera de 2 a 3 nêutrons, tá? E alguns tipos de radiação, como gama, por exemplo, né? Que é uma das principais radiações da quebra da fissão. Tá? Então, onde ocorre essa radiação ionizante de alta energia, de natureza fotônica e eletromagnética também, e há a radiação na forma de nêutrons. Então, o que acontece? Como sabemos, essa radiação, no caso radiação gama, ela é extremamente perigosa, porque ela é muito ionizante, ela é muito penetrante, ela pode alcançar seu DNA e provocar mutações. Tá? Agora, só que para ser ionizante, ela pode sim, como falei, ela vai excitar núcleos atômicos também e podendo romper, né, de moléculas e modificando as modificações genéticas, né, tudo isso com essa radiação. Só que, apesar dela ser extremamente energética, ela está sujeita a algumas diferenciações nas leis da física, assim como, por exemplo, né, uma lâmpada acesa. Eu tenho aqui, né, comigo, uma lâmpada que me ilumina. Tá? Então, quando você vai se afastando dela, ela vai diminuindo até que fica aquele pontinho, né, pequenininho. Então, ela simplesmente obedece uma lei que diz o seguinte, que a intensidade energética, ou seja, a densidade radioativa, né, de uma fonte de radiação, ela diminui com o quadrado da distância. Então, quanto mais distante, né, ou seja, se você dobrar uma distância de uma fonte emissora, a sua intensidade fica 4 vezes menor. Se triplicarmos, fica 9 vezes menor e assim por diante. Ou seja, isso vale para qualquer onda eletromagnética, tá? A luz, a gama, a X, né? Qualquer uma, tá? Mas o que acontece? Você tem que ter o seguinte, né? Quando há um próprio vazamento de radiação, mas não do material radioativo, ou seja, vazou a radiação.
houve comprometeu alguma coisa na usina, vazou a radiação gama, que é extremamente perigosa, mas não vazou o urânio, tá? Que é o material radioativo. Aí é o seguinte, pessoal. Então, você coloca-se uma área de segurança, onde você faz o seguinte, a dosímetro, né, de radiação, você vai medindo, você olha, está vazando tanto, então nós temos que evacuar alguns metros quadrados para segurança, porque a partir dali a dose vai ser segura, tá? Os níveis, né, vai ser seguros, então eles têm que ser um pouquinho só acima dos níveis naturais, porque na natureza ela é altamente radioativa, tá? Só que nós estamos acostumados com ela. Agora, um outro mito é o que a exposição, né, à radiação, né, a pessoa sai contaminando todo mundo que toca. O cara vira o homem radioativo. Nossa, ó, peguei, tirei uma radiografia, né, um raio-x, virei um X-Men, né? Estou saindo contaminando todo mundo. Não é assim que funciona. Primeira coisa, vamos ficar claro que isso aqui, ó, que eu estou fazendo, né, tampando e colocando a luz, isso daqui é uma radiação de natureza eletromagnética. Eu estou sendo exposto a uma radiação. Tá? Se ela é da natureza eletromagnética, ela tem a mesma natureza da radiação de micro-ondas, da radiação infravermelho, a visível, que é no caso aqui que nós estamos vendo, terá a mesma natureza da radiação ultravioleta, terá a mesma natureza da radiação X e terá a mesma natureza da radiação gama. Ou seja, o que é diferente nessas radiações? Diferença chama-se a quantidade de energia, ou seja, né, são as radiações de onda longa, né, que nós falamos, são menos energéticas do que as de onda curta. Ou seja, a frequência da radiação, tá? A frequência da radiação, ela tem que ser maior, ou seja, mais energia. Quanto mais energia, mais ionizante, maior problema essa radiação pode trazer. Mas ela não vai te contaminar. Ou você não vai armazenar a radiação, tá? Você não vai ficar como se fosse uma plaquinha solar, o Superman lá, pegando, né, radiação solar para ficar... Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Se você está sendo exposto a uma radiação, ou você sofre, tá? Ou você sofre a ação dessa radiação ou não. Então, acabou a exposição, você não sofre mais nada. Ou você já sofreu, ou você não sofreu. Tá? Ou você sofre ou não. Tá certo? Então, se eu tampei aqui, se fosse uma radiação X, eu já teria cancelado a exposição. Me expus de novo. Essa é a diferença. Tá? Então, a diferença, por exemplo, como eu disse, da luz visível, da radiação X, radiação gama, qualquer um deles, é somente a frequência que implica no comprimento de onda e na sua energia, mas todas seguem as mesmas leis. Tá certo? Então, é outra coisa que falam o seguinte, aquela insanidade, nuvem radioativa, né? Aquela nuvem radioativa voando, aquela radiação. Não. Tá? Fiquem tranquilos. Agora, a contaminação, né? Volto a dizer, a contaminação ela vai ocorrer quando vocês ficam expostos ao elemento radioativo. Ou seja, urânio 235 é aquele elemento que vai emitir radiação. Então, se ocorre a contaminação, ou seja, quando o ambiente, né, tem um material radioativo, contém um material radioativo, fica exposto, né, no próprio meio ambiente. Ou seja, quando há um vazamento de material radioativo, quando há um descarte assim, totalmente inadequado, como aconteceu com o acidente do Césio 237 aqui no Brasil, né, que crianças viram aquela máquina, aquele material verdinho brilhando, passaram no corpo, né, tá brilhando, e morreram, né, horrivelmente, com queimaduras, câncer, deformações, foi uma coisa horrorosa. Tá? Mas esse é o grande problema da radiação, esse descarte. Tá? Então, elemento radioativo, ele não pode ser descartado, ele tem que ser armazenado. Mas, então, nesse aí, sim, se você colocar a mão no elemento radioativo, se você entrar em contato, tiver uma exposição e o elemento ficar em você, você está contaminado. Então, você leva com vocês o quê? Parte
do elemento radioativo. Aí sim, né, deve deixar o material, por exemplo, se for na sua roupa, você tira a sua roupa, deixa o material para sofrer descontaminação. Tá? E é totalmente diferente de irradiação. Irradiação, você está sofrendo aqui, ó, por exemplo, eu sofrendo o efeito, estou sendo irradiado pela radiação eletromagnética visível. Agora, no caso de uma radiação, né, que seja gama, o efeito vai ser muito pior do que uma radiação visível. Né? A radiação visível praticamente não tem efeito. Tá? Agora, ela pode, claro, me queimar, né, se for muito próximo, tá? Dependendo de algumas coisas. Mas, agora, o elemento radioativo, você está sofrendo uma contaminação, que aí sim vai estar aquele elemento em contato com a sua pele, emitindo radiação de alta densidade, porque você vai estar muito perto. Tá? Lembra-se que eu falei que diminui a intensidade da onda, ela diminui com o quadrado da distância? Então, quando isso acontece, que está muito, muito perto, aí não tem jeito, tá certo? Aí as coisas ficam muito mais complicadas, tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso que eu quero tirar alguns medos de vocês. Lembre-se o seguinte, que a mesma radiação que faz vocês ficarem na frente da televisão é a mesma radiação eletromagnética que uma usina nuclear vai emitir, tá? Agora, muita gente fala do próprio lixo radioativo, né? Que existe uma diferença entre lixo e resíduo. Acesse aí no canal que eu já fiz esse vídeo, um videozinho falando da diferença entre lixo e resíduo. Então, quando o lixo está contaminado, é um lixo radioativo, ou seja, aquelas varetas que saem do reator, por exemplo, esse lixo ele tem que ser armazenado, tá? Ele fica armazenado em tonéis especiais para isso, que são de chumbo, tá? E fica armazenado numa área contida dentro da usina, que é extremamente segura para a emissão de radiação. O chumbo vai segurar a radiação eletromagnética, vai segurar também possíveis emissões de nêutrons. Tá? Além disso, que quando ele sai, ele não vai logo para lá. Tá? Ele tem que ficar no lugar para ser contido antes, para poder parar, para não sofrer uma fissão espontânea. A fissão ela tem que ser controlada dentro de uma usina. E o nível de segurança de uma usina nuclear é muito, muito grande. As pessoas sempre falam assim, mas nós estamos no Brasil, o Brasil com uma usina nuclear, nossa, tudo no Brasil é bagunça. Pessoal, o nível de segurança das usinas nucleares brasileiras parece que não é Brasil. Tá? Parece que não é Brasil. É muito, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, tá? Uma usina antiga como do Angra 1, eles têm alguns painéis lá de controles. Então, eu me lembro quando eu visitei a usina, o que acontece? Você, quando vai dar uma ordem, você aperta um botão, tá? E você tem que confirmar essa ordem com outro botão. Senão, essa ordem não é executada. Tá certo? Então, o que acontece? Ainda tem o próprio segurança da usina que questiona essa ordem. É algo fantástico, tá? Então, além disso, tá? Além desses controles, os profissionais que são da área nuclear, eles são muito, muito bem treinados. Eles têm que ser muito bem treinados, tá? Porque é algo assim muito perigoso se realmente tiver um acidente. Só que os acidentes são raríssimos. Eu convido vocês a puxarem pela memória. Tirando o Césio 137 aqui que eu falei no Brasil, que não foi acidente da usina nuclear, tá? Foi um acidente de radiação. Fukushima e Chernobyl. Quais outros grandes acidentes nucleares que tivemos no mundo? Dizendo que Fukushima não foi nem perto de Chernobyl. Tá? Então, Fukushima foi um evento natural. Já começa por aí. Né? Foi um terremoto com uma tsunami. A usina até que aguentou muito bem. Agora, Chernobyl é uma usina não muito contida, não era uma usina praticamente a céu aberto, galpões e tal, era uma coisa assim bem arcaica, né? Ainda mais na época que foi. Mas existe sim hoje em dia uma segurança tremenda, normas internacionais que têm que ser rigorosamente seguidas. Tá? E as usinas nucleares de Angra são muito seguras. Desde que o programa nuclear brasileiro começou, só tivemos 10 acidentes nucleares aqui no Brasil, tá? E sendo que a maioria dele foi na extração e beneficiamento do urânio, tá?
E eu vou falar sobre isso aqui no canal, vou mostrar esses acidentes, como foram, o que aconteceu e se tiveram vítimas, tá certo? Então, pessoal, não vou mais me delongar no vídeo, era exatamente isso que eu queria comentar com vocês, e nós vamos falar mais um pouco depois sobre as radiações, por exemplo, as corpusculares, né, que são, por exemplo, radiações cósmicas, tá, que batem na atmosfera e geram radiações cósmicas secundárias. Nós vamos falar isso quando falar sobre o Sol. Eu vou falar bastante desse tipo de radiação, por isso que eu não estou dando muita atenção a ela hoje, mas pode deixar que vai ter informações sim desse tipo de radiação, tá? E fiquem tranquilos que micro-ondas não causam câncer, isso é um mito fantástico, 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 né? Desde quando lançaram micro-ondas vai causar câncer, né? Aí, o 3G o celular vai causar câncer, o 3G o 4G agora, a onda é o 5G, né? Então, é isso aí. Então, o importante é o seguinte: existe alguma evidência? Não, não existe evidência. Existe um bando de aproveitadores querendo ganhar likes, tá, falando sobre isso, tá certo? Então, é o que eu falo. O grande problema da radiação, ela é frequência e distância, tá? Então, por exemplo, aqui do meu lado tem um roteador, tá, que é Wi-Fi. Então, meus amigos, eu tenho um Wi-Fi aqui do meu lado que de 5 GB, tá? A frequência é de 5 GB. Uma frequência bem próxima do 5G. Até agora eu não passei mal, não tive nada, não tive nenhum envenenamento por radiação. Tá? Que dá logo aquele enjoo, dá logo aquela coisa, e fica 24 horas ligado, durmo aqui atrás, não acontece nada comigo. Tá certo? E meu celular fica do meu lado com 4G, 4.5G, não acontece nada. Agora, é diferente de quando você está num radar meteorológico, por exemplo, que vai emitir uma onda de micro-ondas muito, muito forte, tá? Que aí a densidade de ondas, se você ficar na frente desse radar, você é queimado. Por quê? Porque ela é programada para simplesmente ter interação com a molécula d'água, para poder identificar chuvas, poder identificar frente, ou seja, a molécula d'água que vai ser interessante para a meteorologia e os radares meteorológicos, tá certo? É outra coisa que eu falo também do tal do ARP, né, que como mito, eu fiz até um vídeo aqui no canal. Ele tem a emissão em radiofrequência para poder atingir a ionosfera, que vai interagir com esse tipo de radiação. E, meus amigos, pensem numa coisa. Se fosse uma coisa para acabar com a humanidade, uma arma com uma densidade de energia, teria que ser uma densidade de energia tremenda, tremenda, para algo desse tipo acontecer, tá? E tudo em volta, tá? Que a radiação não vai falar, ó, vou chegar, é um campo aberto, né? A antena vai fazer assim, ó, vou focar lá naquele pontinho. Não, não vai ser assim que vai funcionar, ela vai propagar para todos os lados, tá? Então, toda a vegetação em volta teria mortos, tá? Inclusive, se realmente fosse uma arma desse tipo, iria matar antes a população dos Estados Unidos, que é o lugar mais próximo. Então, atingir com o quadrado da distância, ainda com a curvatura da Terra, meus amigos, complicado, né? Então, é outro mito. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Quem quiser, assista. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado sempre pelos likes. Obrigado sempre pela força. Não esqueça de se inscrever no canal se for a primeira vez. Não esqueça de dar seu like. Não esqueça de deixar o recadinho no final. Link na descrição do canal para quem puder ajudar. Se não puder, compartilhe bastante esse vídeo que já ajuda bastante. Muito obrigado. Até a próxima.